Olá, senhores. Boa noite a todos. Boa noite, Caio, para você que finalmente conseguiu entrar nisso aqui. As coisas vão se resolvendo aos poucos. Wagner, Ana Lúcia, Caio, Elizabeth, César, José Alfredo, Franciele, Luciene, pessoal que até agora botou mensagem ali no chat. Boa noite a todos vocês. Pedro também. Boa noite a todos. Tá? Boa noite não é exclusivo para quem colocou no chat, não. Naturalmente. Eveline. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje, na verdade, duas considerações antes de começarmos a tratar da aula em si. Em primeiro lugar, eu quero recordar aos senhores que na segunda-feira que vem não tem aula, tá? Não tem aula por conta de ser feriado nacional, feriado dia 7 de setembro. Tá? Eu tinha até já colocado essa informação no chat, falamos no primeiro encontro, mas aí ainda acabou que mexeram lá naquela configuração, mas está lá bonitinho dizendo que é 7 de setembro. A segunda informação que eu vou passar para vocês hoje, na verdade, não é bem uma informação, né? É um misto de informação com um pedido, é muito mais um pedido. Eu hoje vou precisar contar com a compreensão dos senhores. Provavelmente a aula vai ser mais arrastada um pouquinho. E provavelmente eu vou acabar a aula um pouquinho mais cedo. Por duas razões. Na verdade, é uma razão só que decorre de... São duas circunstâncias que decorrem de um fato só. Eu fui para o Rio hoje, né? Naquele primeiro encontro, eu tinha dito para os senhores que de 10 em 10 dias, mais ou menos, eu vou ao Rio. Calhou de eu precisar ir para o Rio hoje. Então eu desci correndo para o Rio, subi, saí do Rio antes das 4, na hora que daria para chegar aqui em Friburgo com calma, peguei um pouco de trânsito, enfim. E foi um dia muito cansativo por conta disso. Eu acabei chegando muito em cima da aula no primeiro tempo, cheguei, foi só o tempo de eu trocar a roupa para não entrar em casa com a roupa da rua, né? E eu, para juntar ainda, eu passei uma noite horrível de domingo para segunda, então eu tô realmente bem cansado, o que impacta naturalmente no desempenho, no raciocínio, tá? E aí eu queria fazer essa pequena consideração com os senhores. Dito isso, e enquanto falou, Mariana, não chega a ser, não estou me sentindo mal, não, tá? É só questão de cansaço mesmo. Eu estou muito cansado, me sentindo fadigado. Mas estou bem. Não tem nenhum motivo de preocupação, nem para melhorar, estou bem. Só que naturalmente o raciocínio depende do seu bem-estar, de modo geral, né? Assim, a sua disposição. Isso vai impactar e se eu sentir que, sei lá, já vimos matéria suficiente, bateu perto das 10 horas, acho que eu vou liberar vocês. Mas vamos ver. Às vezes parece que isso vai acontecer quando começa a dar aula, atina, até melhor. Bom, vamos continuar então, já tendo passado aí 5 minutinhos para a galera chegar. Vamos continuar então o estudo da teoria geral da tutela executiva, né? Eu quero ver alguns tópicos com os senhores. E aí, como adiantar, dentro da teoria geral da execução, teoria geral da tutela executiva, na aula passada nós falamos da evolução histórica do processo, né? Apresentamos considerações gerais sobre a execução como atividade concreta, que se diferencia da cognição. A cognição é abstrata, a execução é concreta. Está inserido na leitura do acesso à justiça contemporâneo a ideia de
satisfação da obrigação, né? Os senhores encontram isso lá no artigo 4º, parte final, lá, fala-se expressamente lá, incluída a atividade executiva, né? O artigo 6º também fala a ideia de efetivação, de satisfação do julgado, o artigo 82, enfim. A execução dialoga com essa ideia de materialização ou de satisfação da obrigação. E eu quero ver ainda outros tópicos introdutórios com os senhores, para que possamos formar uma base sólida. E eu quero muito rapidamente aqui tratar de um conceito possível de execução, né? E aí, vejam, eu diria que nós temos um conceito do professor Cândido Dinamarco e um conceito do professor Alexandre Câmara, que eu vou tentar meio que reuni-los aqui, porque me parece que são os mais consentâneos. Veja, a minha ideia aqui não é nem trazer uma conceituação, porque eu vou tirar de cabeça, né? A ideia precisa, o conceito precisa dos institutos, os senhores vão encontrar mais nos livros, né? Não é minha ideia aqui ditar para os senhores um conceito. Eu vou passar uma visão do Cândido Rangel Dinamarca, uma visão do Alexandre Câmara, que me parece ser, acho que captam melhor a ideia da execução para fazer um fechamento com o que nós já tínhamos trabalhado na aula passada. O Cândido Dinamarca, ele, na conceituação dele lá, e é o que eu vou pegar aqui para a gente, ele deixa claro que os atos estatais de natureza executiva, eles não dependem da vontade do devedor. Então, os atos estatais praticados na finalidade de satisfazer a obrigação que foi inadimplida, nós falamos na aula passada disso, né? Quando se fala em execução no sentido processual, quer-se dizer, portanto, execução forçada. A ideia de execução forçada, execução coercitiva, implícita no sistema processual. Por quê? Porque no direito processual, a ideia de execução não depende da vontade do credor. Vejam como é que isso diferencia bem, é por isso que eu destaco ela aqui. Isso diferencia bem, bastante bem, do que nós vimos de execução lá no direito civil, no direito material, como sendo sinônimo de satisfação, de adimplemento. Aqui, pelo contrário, a execução no plano processual, ela depende do inadimplemento, da não satisfação da obrigação de modo voluntário pelo credor. Pois, superado o momento do pagamento voluntário pelo devedor, o Estado vai desempenhar atividades que são agressivas ao patrimônio dele, pouco importa a vontade dele. E aí, veja, uma das características da jurisdição, não sei se os senhores vão se lembrar aí, né? Devo reconhecer que é um pouco forçação de barra, mas devemos recordar. TGP1, as características da jurisdição. E uma das características da jurisdição é a ideia de substitutividade. O Estado se substitui na posição jurídica daquele que descumpriu o ordenamento jurídico e reestabelece a ordem, vamos assim dizer, né? E aqui na execução isso fica claro, como é que é a eficácia substitutiva na execução. O Estado se substitui a quem não pagou e ele, Estado, satisfaz na marra a obrigação inadimplida. Pouco importa a vontade do devedor. No momento em que a vontade do devedor é relevante, já passou. A vontade importa lá para o direito material. E um outro ponto, então, mais do que conceito, são as características centrais, né? Um outro ponto que tem tanto no conceito do Cândido Rangel Dinamarca, quanto no conceito do Alexandre Freitas Câmara, é a ideia de resultado prático equivalente,
que é um conceito que é importante que os senhores dominem e saibam bem para fins de execução. Nem sempre é possível você obter propriamente a obrigação inadimplida. Isso fica ainda mais claro numa obrigação de fazer, por exemplo. Porque você não pode ter uma pena ou ter uma sanção, uma consequência jurídica que seja equivalente ao trabalho escravo. Né? Então, se o devedor de uma obrigação de fazer, especialmente se for um fazer infungível, ele se recusa a cumprir, você não vai conseguir obter a satisfação da própria obrigação. Sei lá, imagina, você celebrou um contrato com a produção do Caetano Veloso. Para numa certa festa, numa certa celebração, o Caetano Veloso cumprir o seu fazer, né? Cumprir sua arte, praticar sua arte, mediante remuneração, claro, celebrar um contrato. No dia aprazado, na data do evento, ele não comparece. Ou, aí seria um inadimplemento absoluto, né? Mas você pensa, faltando 10 dias, para melhorar o exemplo, faltando 10 dias para o show, você procura a administração, a produção, para confirmar, tá tudo bem, até agora vocês não procuraram para saber como é que é o lugar, e aí? Queria confirmar, viu com vocês como é que tá? Não vai poder fazer não. Então ele avisou 10 dias antes que não ia fazer. Isso aqui é o cumprimento forçado do contrato. Já vendeu ingresso, já falou para todo mundo que ia ter o show do Caetano Veloso. Aí é claro que é uma obrigação infungível, né? Só o Caetano Veloso canta como o Caetano Veloso. Você não vai botar no Caetano Veloso, imagina que é do mesmo empresário, é da mesma produtora, sei lá, a Ludmilla. Nada contra a Ludmilla, mas não é Caetano Veloso. Então não tem como substituir, né? Aí você vai a juízo para forçar o Caetano Veloso a cantar. Será que o juiz pode mandar o Estado? Imagina, oficial de justiça Mapatamo, oficial de justiça com pé de força policial, pegar o Caetano Veloso e botar ele no palco para ele cantar na marra. Aí você não consegue, né? A obrigação de fazer é claro, isso fica muito claro. Você não consegue obter, às vezes você não consegue obter a própria obrigação. Você não consegue obter a satisfação da obrigação em si. Mas aí o que te resta, portanto, é buscar, por isso que eu comecei a falar, o que se chama de resultado prático equivalente. Sendo uma obrigação de fazer fungível, você vai pedir para um terceiro praticar às custas do devedor, que inadimpliu. Se for uma obrigação infungível, aí vai ter que converter em perdas e danos, né? Muito provavelmente o juiz tenta convencer entre aspas, né? Tenta forçar o cumprimento da obrigação em si, e quando não consegue, sobra esse tal desse resultado prático equivalente. O nome me parece muito já intuitivo, né? É um resultado prático que não é o mesmo, mas é um resultado prático equivalente. Então, quando você não consegue a satisfação da obrigação em si, você busca a tutela pelo resultado prático equivalente. Então, essas são as principais características dentro da ideia da concretude da execução que nós começamos a ver no encontro passado. E eu quero, para finalizar, eu gosto sempre do conceito, não sei se eu vou exprimir o conceito exatamente como está na obra, mas do professor Carnelucci, Francesco Carnelucci. Carnelucci é como se fala? Carnelucci. Ele dizia assim, execução é aquilo que faz com que o que deva ser, seja. Então a execução é essa atividade, é a tutela jurisdicional pela qual o Estado força por atos executivos constritivos que não dependem da vontade do devedor, portanto, a satisfação em si da obrigação ou, não sendo ela possível, o resultado prático equivalente. E juntando essas ideias, você consegue chegar a um conceito, né? Execução, sei lá, eu diria assim, execução é a atividade por meio do qual o Estado, independentemente da vontade do devedor,
agride o seu patrimônio com vistas a satisfazer a obrigação inadimplida ou alcançar o resultado prático equivalente. É isso aí. Não lembro exatamente como é que eu botei no meu livro, não estou com ele aqui aberto, mas certamente algo nesse sentido. Tá? Bom, então, a respeito da características principais, ideias centrais sobre execução, é isso. Eu ainda nesse ponto queria trabalhar com os senhores como uma complementação a natureza da tutela executiva, vamos assim dizer. Na verdade, aqui é muito mais, meus amigos, aspectos históricos da natureza da execução. Por quê? Porque não tem controvérsia hoje em dia. Não se tem dúvida que a execução, a atividade jurisdicional executiva, é jurisdição. Então não se tem dúvida da natureza jurisdicional dessa atividade de agredir o patrimônio do devedor para que coercitivamente, na marra, se busque a satisfação da obrigação em si ou do resultado prático equivalente. Isso é jurisdição. Mas, durante algum tempo, já se afirmou que a execução teria natureza administrativa, que não seria execução. E por quê? Porque na execução não há julgamento de mérito. Não há julgamento do mérito do processo. Em regra, o mérito já foi julgado anteriormente. Então já tem o título executivo que representa a obrigação. Não haveria cognição, não haveria decisão propriamente dita para o juiz. O juiz agride o patrimônio para satisfazer a obrigação. E já viram nisso uma atividade meramente administrativa. Seria como que uma função atípica do Poder Judiciário. Seria uma função administrativa, executiva lato sensu, do Poder Executivo. Daí essa aproximação, inclusive. Seria uma atividade administrativa do Poder Judiciário. Hoje em dia, não se tem dúvida da função jurisdicional, mas é importante dizer para os senhores que tem projeto de lei no Senado, tramitando no Senado, para alterar o Código de Processo Civil, para incluir a possibilidade de atividades executivas extrajudiciais. É como se fosse transformar o processo de execução, em algumas obrigações, em algo parecido com o que nós vimos, por exemplo, no inventário extrajudicial. Então, em algumas situações, alguns atos constritivos, como nós executivos, poderiam ser praticados de modo extrajudicial. E aí, vamos ver como é que vai se desenvolver, mas provavelmente o lobby vai fazer com que essa atividade seja dos cartórios. Mas, inegavelmente, mesmo que seja delegada essa atribuição, é inegável que há uma função jurisdicional, pelas características da jurisdição. Seja a inércia da jurisdição na execução, ela foi mitigada com o Código de 2015, é verdade, mas na obrigação de pagar quantia, ela continua, ela subsiste. Falaremos disso melhor adiante. A ideia de imperatividade do Estado, do poder político do Estado, se faz presente ainda mais quando ele agride o patrimônio do devedor. Nós temos o atributo da substitutividade, que acabei de mencionar, quando o Estado coercitivamente substitui a atividade do devedor para cumprir a obrigação. Ademais, uma das justificativas para que se afirmasse como administração ou função administrativa e não função jurisdicional, ela cai por terra também. Porque se afirmava como um dos motivos para que a execução fosse tida como função administrativa o fato de não ter cognição na execução. E, bom, em primeiro lugar, o fato de não ter cognição não pode ser algo para que se classifique a execução como jurisdição ou não. Porque a execução ela é justamente o oposto
da cognição, como nós vimos. Então, são duas atividades jurisdicionais distintas. Uma não desnatura a natureza da outra. E outra razão, ainda mais importante, é o fato de que há, sim, cognição no processo de execução, na fase executiva. O que nós vimos, eu mencionei isso com os senhores na aula passada, é que na fase de conhecimento, ou no processo de conhecimento, quando for o caso, o Estado exerce essencialmente cognição. Mas nós vimos que para satisfazer uma tutela de urgência, por exemplo, pode ser necessária uma execução. A prática de atos executivos em razão da urgência. Mesma coisa na execução. Na fase de execução ou no processo de execução, nós temos essencialmente a tutela executiva. Atos preparatórios da constrição ou a própria constrição judicial em si, para satisfazer a obrigação ou para alcançar um resultado prático equivalente. Mas nada impede que, incidentalmente à execução, nós tenhamos ali uma discussão de natureza cognitiva. E nós veremos aqui que tem. Um dos atos constritivos que se pode cogitar, uma das formas de se alcançar a satisfação da própria obrigação ou do resultado prático equivalente, é pela penhora de um bem. Então, nós veremos isso adiante no momento próprio, tá? Para a satisfação de uma obrigação, às vezes é necessário que você exproprie um bem. Leilão. Já deve ter ouvido falar em leilão judicial. Só que para você expropriar, você tem que primeiro penhorar. Então tem uma sequência, devido ao processo legal, né? Tem uma sequência de atos que você deve observar para que o Estado possa agredir o patrimônio do devedor. E logo um ato já de início importantíssimo é a penhora, da qual nós falaremos, teremos uma aula, mais de uma aula só para tratar de penhora. Só que nós temos, no próprio ordenamento jurídico, a previsão de alguns bens que são chamados impenhoráveis. Porque, como o nome já indica, eles não podem ser sujeitos à penhora. Eles não podem ser penhorados, não serão posteriormente expropriados. Então, a forma de garantir a não expropriação é não deixando que se penhore ele. Porque a penhora é um ato preparatório da expropriação. Pois bem, você imagina que num certo caso qualquer se proceda à penhora de um bem penhorável. Será que o devedor, que teve um ato constritivo do Estado em desfavor de um patrimônio seu, pode alegar esta circunstância e provar que o bem é impenhorável, para com vistas dessa, para dando conhecimento ao juiz dessas circunstâncias, ele levantar a penhora, ele retirar a penhora do bem do devedor? Claro que é possível. E o que é isso senão cognição? Nós não vimos que cognição é a junção de elementos como a alegação e provas? Não vimos que cognição é a atividade intelectual do juiz, que é representada pela análise das alegações e provas apresentadas no processo para formar o seu convencimento? O processo civil 1 eu trato isso com os senhores. Pois a parte devedora, o executado, ele alegou ser o bem impenhorável. E ele provou ser o bem impenhorável. E com base nesses elementos, o juiz decidiu, retirando a penhora, levantando, deu razão ao executado. Qual é a natureza desse ato do juiz que volta atrás e levanta? Isso é cognição. Não é execução, é cognição. Então, na execução, nós podemos sim ter atividade cognitiva. Mas, preponderantemente, nós temos execução. E ainda que não tivesse atividade cognitiva, que não é verdade, o fato de ter só execução não retira também a natureza jurisdicional, porque todas as características da jurisdição estão presentes. Ok? Bom, então, sigamos. Próximo tópico que eu quero ver com os senhores é quanto às espécies de execução. Espécies de execução.
Tradicionalmente, são duas espécies de execução, tá? Nós temos a execução por subrogação e a execução por coerção. Primeira delas, por subrogação. Os senhores devem se lembrar de subrogação lá do direito material, né? Do direito civil. Subrogação pode ser substituído, não, pode ser trocado pelo termo substituição. Então, subroga-se, você substitui, né? Você muda de posição. O que é execução por subrogação? É a atividade executiva clássica do Estado. É quando o Estado se substitui a posição do devedor e ele mesmo, o Estado, independentemente da vontade do devedor, ele, Estado, cumpre a obrigação. Então, a obrigação de pagar 10 mil reais, que o réu não cumpriu. O juiz agride o patrimônio do réu, tira 10 mil reais de lá e entrega ao credor. É tipo assim, não vai fazer não? Então agora faço eu. Faço eu e vai ser pior para você. Não adianta você deixar de pagar, então, perante o Estado juiz. Porque se você não fizer, e às vezes a lei te dá até benefício você fazendo, se você não fizer, eu, o Estado, vou fazer, porque quem manda nessa bagaça sou eu. A ideia é essa, né? Poder político do Estado. Eu vou agredir teu patrimônio na marra, e muitas das vezes, por meio desse ato de agressão do seu patrimônio, você pode sair no prejuízo, mas eu estou um pouco me deixando para isso. Eu vou agredir o seu patrimônio e vou satisfazer a obrigação do credor. Porque uma das formas de fazer justiça é entregar para o credor aquilo que ele tem direito. E a tutela jurisdicional tem que ser efetiva nesse sentido. Pois bem, essa é a forma clássica de se chegar à execução. Como sempre foi a execução. Continua sendo. Continuamos tendo essa sistemática da execução. Esse exemplo que eu lhes dei ainda agora, que o Estado agride o patrimônio pela penhora, pela expropriação do bem, isso é satisfação por subrogação. O Estado agride o patrimônio do devedor, retira de lá o bem, entrega diretamente para o credor, ou retira o bem do patrimônio do devedor, aliena para um terceiro, com o produto remanescente dessa alienação, entrega esse dinheiro para o credor. O Estado faz isso, independentemente da vontade do devedor. Essa, como eu disse, é a forma clássica. Só que o Estado percebeu que ele é lento demais, né? Ele é lento demais. Por quê? Porque ele tem que seguir uma série de burocracia, uma série de formalidade. E que era processo demais para efetividade menos, vamos assim dizer. Para uma possibilidade do Estado satisfazer as obrigações de menos. Ele não conseguia dar conta. Então, o que se bolou? Se bolou o raciocínio de deixar essa atividade subrogatória para um segundo momento. Então, o ordenamento jurídico começou a ser alterado, mudado, já no código anterior e é mantido no código atual, para interpor, para anteceder a essa atividade subrogatória, que dá mais trabalho ao Estado, algumas técnicas, ora de um estímulo ao devedor, ora de uma coerção ao devedor, para que faça surgir na mente do devedor que vale a pena ele cumprir. Ou seja, para dar menos trabalho ao Estado juiz, para que o Estado juiz não tenha que mover tanto as suas correntes, e por meio de um agente do Estado agredir ele, Estado, patrimônio do devedor, se cogitou da possibilidade de alterar o ordenamento jurídico e estabelecer, de um lado, uma ameaça para piorar a situação do devedor, de outro lado, um ganho, um estímulo ao devedor, para ver se com esses atos, com esse empurrãozinho do Estado, o devedor se toca que é melhor ele cumprir. E se isso for obtido, dá no mesmo, é uma execução, porque nós tivemos atos estatais, por isso que alguns chamam de execução indireta. Mesmo que não tenhamos diretamente uma execução, você vê que o cumprimento não se deu voluntariamente, espontaneamente pelo devedor.
o devedor cumpriu, porque ameaçado que ele foi, ele viu que era melhor ele cumprir. Então, volto a dizer, a técnica da execução indireta ou da execução por coerção não substitui, não altera, não exclui, não pré-exclui a subrogação. O que se tentou fazer foi alcançar a satisfação da obrigação por um ato do devedor quando ele foi ou ameaçado ou estimulado pelo ordenamento jurídico a cumprir. Isso sendo alcançado é bom para o devedor, que não aumentou seu prejuízo, é bom para o credor, que satisfez a sua obrigação, e é bom para o Estado, que cumpriu a atividade executiva, conseguiu prestar um serviço público efetivo sem ter tanto trabalho. O trabalho que ele teve enquanto Estado foi dar uma canetada e mudar o ordenamento jurídico, mudar a lei. O Estado juiz mesmo não teve trabalho. A lógica é essa. Evitar que o Estado juiz precise, em todo caso, exercer a subrogação. Então, dentro da técnica da execução por coerção, que também podemos chamar de execução indireta, nós temos a previsão, portanto, de meios que fazem pressionar psicologicamente o devedor para que ele mesmo cumpra a obrigação. E o principal exemplo que nós temos, inegavelmente, todos vão logo entender, é a prisão civil do devedor de alimentos. A lei diz, olha, essa obrigação aqui para mim é muito importante. É uma questão de sobrevivência de um hipossuficiente, de alguém que necessita ser alimentado. Então é o seguinte, meu filho, uma vez intimado para pagar, se não pagar em 3 dias, eu vou te prender, tá? Dá para arrumar o dinheiro, por favor? Eu, enquanto Estado, não vou agora penhorar teu bem, não vou agredir teu patrimônio. Eu quero que você cumpra. Só que eu estou te dando um tremendo de um estímulo. Paga para eu não te prender. Veja, uma ameaça, né? Uma ameaça maior do que essa não tem. Essa é o exemplo por excelência. É o maior exemplo de ameaça e de coerção que nós temos. Um outro exemplo é uma multa que nós temos em regra prevista lá no artigo 520 e 525 do CPC, aqui, no seu... Não, 523. 523, parágrafo 1º. Pensei uma coisa, eu falei outra. 525 é da defesa. 523, parágrafo 1º. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, então, voluntariedade acabou. O débito será acrescido de multa de 10%. E também ônus de 10%. Então, o prejuízo econômico do devedor aumenta em 20%. Só porque ele deixou de cumprir. Qual é o recado que o Estado quer passar? Cara, ao final eu vou pegar teu dinheiro. Isso é um plano das ideias, né, meus amigos? Nem sempre isso acontece. Mas o que o Estado quer passar de recado para o devedor é o seguinte. Cara, eu vou pegar teu dinheiro no final. Se eu tiver que me movimentar para exercer uma atividade subrogatória, eu vou pegar o principal mais 20%. 10 a mais para o devedor e 10 para o advogado do devedor. Então, cara, não compensa. Você vai ganhar um tempinho a mais, mas vai ter 20% de prejuízo majorado. Será que vale a pena? Então percebe que o legislador tenta incutir na mente do devedor que não vale a pena para ele prosseguir. E com isso ele visa estimular o cumprimento da obrigação. E se ele conseguiu fazer assim, ótimo. Menos trabalho para o Estado juiz. Tem várias outras técnicas. Tá? Falei da prisão civil, falei da multa de 10%. Temos o protesto. O protesto é possível que ou a parte ou o Estado juiz, em regra, a parte interessada, artigo 517. Tem uma previsão no artigo 528, parágrafo 1º, que é na ação de alimentos, na execução de alimentos,
o próprio Estado protesta o título. E no que consiste protestar o título? É uma forma de negativação do nome do devedor. Não tem cartório do protesto de título e documentos? Enseja a negação. Os juízes sempre reclamaram disso. Qualquer documento você pode levar ao cartório e protestar. Por que não pode levar a sentença? Porque não tinha previsão em lei. Agora tem. Agora você pode levar a um protesto, ao cartório de protesto, para negativar o nome do devedor, o título executivo. Para mostrar, ele não cumpriu o título, né? Para mostrar que ele é mal cumpridor das obrigações. E aí restringe o crédito dele. Porque não é incomum o cara não te pagar e viajar para tudo quanto é lugar. Comprar as coisas parcelar, financiar o carro. A ideia é dificultar a vida dele. Né? Ele está dificultando o devedor, a vida do credor e do Estado juiz. O Estado juiz e o credor podem dificultar a vida dele também. Tudo isso com vistas a forçar o adimplemento. Além disso, então eu falei aqui da prisão civil do devedor de alimentos, falei da multa, e a prisão civil, eu não fiz menção ao dispositivo, é o 528, deixa eu ver o dispositivo que mais claramente, ó, nós vamos voltar a isso, tá? Mas só para deixar vocês também sem... 528, parágrafo 3º do CPC. Eu nem vou ler, não. Tá falando lá, se o devedor não satisfazer, tal, vai preso de 1 a 3 meses, em regime fechado. Mais ou menos isso aí. E um outro, o Wagner diz, e quanto à apreensão do passaporte... Aí, é isso. Uma outra modalidade de execução indireta que nós temos é a que se encontra no artigo 139. Foi até ele que me levou eu esse 528 aí, porque eu pensei, pô, eu tô pegando os dispositivos das outras, não vou pegar da prisão civil. Então, ó, deixa eu apagar aqui. O artigo 139 está lá na parte geral do Código e ele trata dos poderes do juiz, né, dos poderes e dos deveres do juiz. E está previsto lá, portanto, que o juiz vai dirigir o processo conforme o Código determina, sendo de sua incumbência, incumbindo-lhe. Então, é uma incumbência do juiz. É um dever do juiz. E esse dever se dá para qual finalidade? Para que ele possa bem cumprir a função jurisdicional. Por isso que se fala em sede doutrinária que é poder-dever. Não existe um poder desassociado de um dever. Então, são poderes e deveres. Inciso 4º, o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então veja que o juiz pode determinar, isso é uma cláusula geral, ele não estabelece uma medida ou outra. É desse dispositivo, 139, inciso 4º, que, como Wagner adiantou ali, se cogita, em sede jurisprudencial, da apreensão de CNH, de passaporte. Agora, o que foi decidido por uma decisão recente do STJ? Eu estou sem as minhas anotações aqui. Como eu disse, eu cheguei correndo, meio que azucrinado de uma viagem do Rio. Não estou com a anotação aqui. Mas numa decisão recente, o STJ sedimentou o entendimento de que essas medidas executivas, essas medidas coercitivas, como a apreensão, que não tem previsão expressa em lei, né, mas estão inseridas ali na cláusula geral do 139, inciso 4º, elas dependem de um esgotamento. Então, primeiro você deve esgotar as vias legais. Primeiro você deve tentar a execução direta Aí nós vamos ver que cada modalidade tem um tipo de ato executivo próprio. Então, primeiro você tem que esgotar as tentativas comuns, vamos assim dizer, básicas, para que depois você tente esse 139, inciso 4º, como apreensão de CNH. Não me parece ser a melhor solução. Acontece
que muitos juízos eles eram também desenfreados, né, nessas medidas atípicas. Isso se chama medida executiva atípica, porque se contrapõe àquelas que têm previsão tipicamente no ordenamento jurídico. E aí me parece que a questão aqui é trabalhar melhor com a ideia de proporcionalidade. Então, para pagar uma dívida de R$1.000, tu vai prender o passaporte do camarada. Parece que é uma medida gravosa demais. Aí depende muito do caso concreto, né? Toda a proporcionalidade depende das nuances do caso concreto. Aí você imagina, um cara que é mega empresário, que trabalha, você vai ter sempre, trabalha viajando muito, né, usando dos aeroportos, você vai ter sempre aquele argumento, que é o que os juízes se fiam, e tem lá uma certa dose de razão, que quer se livrar disso, paga, né? Que justamente essa cláusula geral trouxe a possibilidade do juiz conseguir ameaçar com maior efetividade o devedor. Só que em alguns casos mostrava-se realmente absolutamente desproporcional essa medida. E aí tudo que você exagera, né, você tem uma restrição. Só que me parece que o STJ restringiu demais. Só pode utilizar essas técnicas quando acabar com as medidas típicas. Me parece que é algo muito severo e que acaba depondo contra a efetividade do processo. Mas é o que temos, é o que determinou o STJ e é como está vigorando hoje em dia. Ok? Pois bem, além, meus amigos, além da medida coercitiva, anota aí também o 782, parágrafo 3º. 782, parágrafo 3º. Que é a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplente, né? SPC Serasa. Essa é uma medida que é alcançada pelo protesto do título também. Só que o protesto do título pode ter uma despesa, né, para o exequente que venha a inibir a prática de tal ato. O juiz determinar a inscrição no SPC Serasa é muito mais cômodo, né? Aí é uma questão do caso concreto. Já teve uma decisão do STJ, ou seja, já se tentou diminuir o alcance desse dispositivo, 782, parágrafo 3º, afirmando que ele somente teria lugar quando não fosse possível ao próprio exequente, a própria parte, por sua própria prática, pelos seus próprios atos, determinar a inclusão. Nesse caso aqui, o STJ foi mais efetivo. Ele disse que não, que o juiz não precisa, ou seja, não haveria falta de interesse de agir se a parte não tivesse tentado primeiro inscrever e não tivesse conseguido, para depois o juiz determinar essa inscrição. Aqui o STJ foi mais efetivo e determinou, o juiz reputando necessário, ele pode determinar a inscrição. Então esses são os principais exemplos do que se chama de execução por coerção, ou execução indireta, que tem na ameaça, na coerção, uma tentativa de fazer surgir na mente do devedor que vale a pena cumprir, que é jogo para ele cumprir. Só que eu disse, além da ameaça, nós temos um estímulo. Aqui fica um pouco contraditório, que vai ser uma execução por coerção, mas que não ameaça, né? Porque coerção é sinônimo de ameaça, né? Uma execução por coerção que concede um estímulo. Fica incoerente, mas é porque primeiro surgiu a execução por coerção fruto da ameaça, como a prisão civil, por excelência. E aí depois o legislador cogitou de trazer outras situações que seria interessante para fazer cumprir as disposições. E aí, além da ameaça em si, passou-se a prever também a possibilidade de um ganho, né? Um estímulo, portanto, ao devedor. E aí, nós vamos encontrar isso no artigo 800
827, parágrafo 1º. 827, parágrafo 1º. Ó, o 827 nós veremos adiante, em outra fase. Depois da P1, provavelmente. Ele trata do procedimento da execução de pagar quantia por título extrajudicial. Então, um processo autônomo de execução, pensa um cheque. Cheque. Satisfação de um cheque é pagamento de quantia. E aí a lei prevê o prazo de 3 dias. Citado o devedor, citado o executado, ele tem 3 dias para cumprir. Se nesses 3 dias ele pagar, no caso de integrar o pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Reduzido pela metade. Porque esse próprio dispositivo prevê que o juiz fixa honorários em 10%. Mas se pagar em 3 dias, vai pagar só 5% de honorários. Você pode pensar, mas é um estímulo baixo, né, professor? Tudo bem, pode realmente não é algo tão alto assim. Mas você vai ganhar alguma coisa. Porque se você não pagar nos 3 dias, do 4º dia em diante, você vai ter aquele 5% a mais incidindo. Eu digo 5% porque a regra é que os honorários sejam estabelecidos em 10%. Como a lei fala metade de 10 é 5%. E se for uma causa milionária, pode ser que não compense. Veja, aqui a lei não está te ameaçando que vai te aplicar uma multa, que vai piorar a sua situação jurídica. Não, está dizendo, se você não pagar, é o principal mais 10%. Mas se você pagar, é o principal mais 5%. O água passa só tem a ganhar, pagando. Mas a lógica é a mesma. Fazer surgir na mente do devedor a ideia de que é mais produtivo pagar. Economicamente é melhor para ela pagar. Nós temos um outro exemplo. Aí não sei se vale a pena eu ir lá correr para pegar o dispositivo. Na ação monitória, os senhores já ouviram falar da ação monitória lá em procedimentos especiais? Aqui, 701. No 701, na ação monitória, nós temos a previsão de que os honorários vão ser pela metade, mesma lógica, mas o parágrafo 1º exime o devedor na ação monitória das custas. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandato no prazo. Então veja que aqui é um estímulo também. É um estímulo ainda maior. Metade dos honorários, mais isenção de custas. O Estado fala assim, eu trabalho de graça. Tem que pagar. Fica por minha conta. Se você cumprir o título. Tá? Então, essa é a execução indireta ou execução por coerção, que é um antecedente lógico, vamos assim dizer, à atividade do Estado na modalidade da execução por subrogação. Ok? Bom, a gente fecha então essa primeira parte do nosso encontro. Deixa eu só tomar um ar aqui. Eu não sei quem foi falar que eu estava bem, eu comecei a ficar me sentindo meio enjoado. Parece que me rogaram uma praga. Tô brincando, eu sei que não fariam isso, não. Bom, vamos lá. Vamos seguir? Vamos lá, vamos seguir. Não sei se eu vou continuar muito não, mas dá para continuar um pouquinho. Vamos prosseguir agora analisando os princípios da execução. Agora eu quero falar com os senhores com aquela ordem geral de ideias que orientam a aplicação dos atos processuais de natureza executiva. Primeira consideração que nós temos que fazer é que nós vamos ver aqui uma série de princípios
que são princípios específicos da execução. Mas isso não significa dizer que na execução não se aplicam todos os outros. Ou seja, esses princípios não excluem os demais. Aqueles princípios que os senhores viram lá em TGP1, TGP2 e no curso de toda a ciência processual, que os senhores travaram conhecimento, mas está só começando. Mas na faculdade os senhores viram. Alguém ativou o microfone aí. Pode ter sido sem querer. Se quiser falar, pode ficar à vontade também, tá? Mas me pareceu que foi sem querer. Deu um retorno aqui. Pois bem, na faculdade vocês viram vários princípios sobre o processo. Princípio da fundamentação, princípio do contraditório em ampla defesa, princípio da publicidade. Todos esses princípios, eles têm aplicação aqui na execução. Sem sombra de dúvidas. Eles têm aplicação aqui na execução. Só que além desses princípios, que possamos dizer assim, são princípios gerais, nós temos ainda uma série de princípios específicos da execução. E justamente pelo fato de vocês já terem estudado os outros princípios, nós vamos aqui só complementar o estudo com os princípios específicos. Eu só faço uma ressalva, que é o princípio do contraditório. Vamos começar pelo princípio do contraditório, porque ele é um princípio geral, que eu fiz menção, inclusive, ainda há pouco aqui, mas eu gosto de trabalhar ele na execução por conta de uma característica de um outro tópico que nós abordamos ainda agora. Eu falei com os senhores que há um tempo atrás, e que hoje não tem dúvida nenhuma quanto a isso, mas já há um tempo atrás, se sustentou que a atividade executiva ela não teria natureza jurisdicional. Ela teria uma natureza eminentemente adjetiva. Por quê? Porque eles tinham uma equivocada visão de que não haveria mérito para se julgar, de que não haveria cognição a ser exercida, e as características da execução não estavam presentes. E as características da jurisdição não estariam presentes na execução. Nós vimos que está tudo errado isso. E vimos que prevalece hoje em dia a natureza jurisdicional da execução. Eu mesmo vi falando aqui, ó, tutela jurisdicional executiva. Então é claro que é a jurisdição. Não se tem dúvida disso. Mas, lá os administrativistas, aqueles que pregavam que a execução tinha natureza administrativa, eles sustentavam, por conta disso, pela natureza administrativa, que não haveria contraditório. Que não haveria necessidade de contraditório. Porque não é jurisdição. E contraditório é um princípio da jurisdição. Eu gosto de falar disso porque é evidente que tem contraditório na execução. É evidente. Isso não resta dúvida. Existe contraditório na jurisdição. E nós veremos, por exemplo, aqui, as modalidades de defesa do executado na tutela jurisdicional executiva. Nós teremos uma aula só para falar disso. Então não pode ter dúvida. E a tese do professor Hélio Fazzolari sobre o processo, ela torna ainda mais clara a necessidade do contraditório, porque, segundo o autor, Hélio Fazzolari, só se pode cogitar de uma relação processual válida se o procedimento for assegurador, se no procedimento for assegurado o contraditório. Então, ao final, o Estado somente pode exercer jurisdição, e jurisdição seja cognitiva ou seja executiva, se o procedimento assegurar a participação. Nós vimos, isso eu vi com vocês, mas eu devo em algum momento ter trabalhado isso com os senhores, que o contraditório que prevalece hoje em dia é o contraditório participativo. É o contraditório que assegura às partes influência no resultado final da controvérsia. E isso, naturalmente, ainda com maior razão na execução, onde a parte está perto de ter o seu patrimônio agredido, isso tem total incidência. Tá? Então, primeiro tópico. Os princípios gerais da tutela jurisdicional, como um todo, continuam tendo campo profícuo de aplicação na tutela jurisdicional executiva. E eu faço um especial destaque ao contraditório. Por que isso? Porque já se afirmou que não haveria contraditório na execução.
pouco tempo eu vi isso, vi alguém tratando disso. Isso é um resquício da atividade, isso é um resquício da compreensão da atividade executiva como sendo de natureza administrativa, o que não é, sob hipótese nenhuma, verdadeiro. E mesmo que fosse uma atividade administrativa, há uma preponderância no direito administrativo que os atos sancionatórios do Estado, e aí se fosse a execução uma atividade administrativa, estaria próximo de um ato sancionatório do Estado. Por jurisprudência do STF, é claro que os atos sancionatórios do Estado, ainda que de natureza administrativa, devem assegurar o devido processo legal contraditório. Então, sustentar hoje em dia que não há contraditório na atividade executiva é um descompasso total com a nossa teoria e nossa ordem de valores prevista essencialmente na Constituição Federal. Tá bom? O contraditório ele passa a ser visto, portanto, como um requisito, meus amigos, de validade. Um requisito de validade dos atos sancionatórios, punitivos, o exercício lato sensu de poder do Estado. Tá certo? Bom, então, primeira parte aí foi vencida. Agora, quanto aos princípios específicos da atividade executiva, eu quero começar com o princípio da autonomia da execução. É muito importante tratar do princípio da autonomia da execução, porque nós mencionamos no encontro passado o fenômeno do processo sincrético, que é a reunião em um único e mesmo processo da atividade executiva e da atividade cognitiva. Só que lá mesmo eu deixei bem pontuado para vocês que ação é diferente de jurisdição, que é diferente de processo. Nós temos 3 institutos na teoria geral do processo que serve de base para o que estamos vendo aqui agora. Quando você fala que o processo juntou, para que se permita, sincretismo vem de junção, né? Que o processo realizou uma junção, um sincretismo entre 2 atividades distintas, não significa que essas atividades deixam de ser distintas. Então, falar que no mesmo processo você presta uma tutela jurisdicional cognitiva e também uma outra tutela jurisdicional de natureza executiva, no mesmo processo, o fato de ter unificado o fenômeno processual não unifica a tutela jurisdicional. E eu já pontuei aqui muito claramente com os senhores a distinção abissal que existe entre a natureza abstrata da cognição, que se destina a certificar o direito, a declarar o direito, e, de outra parte, a natureza concreta da execução, cuja finalidade é a satisfação da obrigação inadimplida. Ok? Nós temos um outro princípio, que é o princípio da disponibilidade da execução. E eu não quero, por hora, tratar da disponibilidade em si, do princípio da disponibilidade em si. Eu vou acabar falando dele. Eu vou acabar indiretamente falando dele. Mas eu quero tratar com os senhores como é que é bem distinta cognição de execução. A tutela cognitiva é disponível? Ou seja, lá no processo de conhecimento, ou na fase de conhecimento, a parte pode livremente dispor, desistir do processo? Alguém se lembra do fenômeno da desistência do processo? Lá na tutela cognitiva? Sim. E aí sim, como assim? O autor... porque eu perguntei se pode dispor, depois perguntei se vocês se lembram, né? Você deve ter respondido sim, que pode dispor. Veja, na primeira pergunta, a resposta é depende. O autor pode desistir do processo? A resposta é até sim, mas não é um sim absoluto. Ele pode desistir, mas nós temos regimes distintos dessa desistência, né? Até o momento do oferecimento da contestação pelo réu, o autor desiste livremente. Aqui eu só abro um parênteses. Cuidado. No Código de 73, a lógica era parecida.
Só que o momento em que muda a chavinha era outro. No Código de 73, o autor poderia desistir livremente da ação, ou seja, sem a opinião do réu, até o momento da citação do réu. No Código atual, deixou de ser a citação do réu. Porque se o réu for citado e não contestar, o autor continua podendo desistir livremente. Então, no Código atual, é assim, o autor pode desistir da ação? Pode. Até o momento da contestação pelo réu, ele pode desistir livremente, sem depender da concordância da quiescência do réu. Do momento da defesa do réu em diante, do momento da contestação em diante, o autor pode desistir? Pode. A resposta não muda. Não é que ele deixa de poder. Ele pode, mas ele não pode mais livremente. Ele depende da aquiescência, da concordância do devedor. Do devedor não, mentira, do réu. Ele depende da concordância do réu. Lá no processo de conhecimento, lá na tutela cognitiva. E aqui na execução? Na execução, o exequente pode desistir livremente. Então, lá na tutela cognitiva, então aqui, na cognição, tutela cognitiva, né? Só para poupar tempo no escrever tutela cognitiva. Vejam o que se encontra dos artigos 200, parágrafo único, e 485, parágrafo 4º do CPC. E lá os senhores verão isso. Até um certo momento ele pode desistir sozinho, dali em diante ele continua podendo desistir, mas depende da concordância do réu. E aí vejam quanto à execução, o artigo 775. E aí já começando a tratar, aqui eu quis mostrar como é que é distinta a autonomia, né? Já começando a tratar do princípio da disponibilidade em si, vamos entender o porquê que na execução é disponível em absoluto. Ao passo que na tutela cognitiva, depois da defesa do réu, ele tem que concordar. Veja, vamos começar pelo que não nos interessa aqui, né? Para a gente tratar lá para chegar ao raciocínio aqui. Por que lá na tutela cognitiva, uma vez que o réu ofereça a contestação, se insurja contra a pretensão, impugne especificadamente os fatos alegados pelo autor, artigo 341, lembra disso? Uma das características da contestação é o chamado ônus da impugnação especificada. Uma boa contestação é aquela que impugna fato por fato daqueles que foram apresentados pelo autor. E o réu fez isso. Por que para o autor desistir, ele tem que concordar? Porque a desistência do autor gera uma sentença terminativa, que não resolve o mérito. 485. E se não resolve o mérito, não forma coisa julgada material. De modo que esse mesmo autor pode preparar melhor a sua petição inicial, juntar mais provas e entrar com outro processo contra o mesmo réu. E se o réu não admite a desistência? O que o réu quer quando ele não admite a desistência? O réu quer ganhar. Só que o réu ganhar uma sentença de improcedência do autor, se o juiz acolher as alegações do réu, julgando improcedente o pedido do autor, houve julgamento de mérito. Tendo julgamento de mérito, forma-se coisa julgada material. Artigo 502. De modo que aquela decisão se torna imutável e indiscutível. E o réu, e o autor não mais poderá entrar com a mesma demanda em outro processo. Isso gera uma maior estabilidade. Então, na tutela cognitiva, quando o réu contesta, ele tem que ser ouvido porque ele tem que ganhar. Ele tem uma posição jurídica de vantagem a conseguir, que é a definitividade. A coisa julgada sobre a sentença de improcedência. Traz uma segurança para ele muito maior. E na execução? O que o réu tem a ganhar? O que o réu não? O que o sujeito passivo? O que o demandado? O que o executado tem a ganhar na execução? Não. Quer dizer, o que ele tem a perder na execução?
O que o executado tem a perder? Tudo. Com a desistência da ação, da execução, ele não perde nada. A execução já é em si gravosa para ele. E ele não tem nada a ganhar com o desfecho final da execução. Ele só tem a perder. De modo que quando o exequente busca a desistência da execução, ele, executado, só tem a ganhar. Então ele não pode se opor. Ele não precisa nem ser ouvido. Não haveria necessidade, utilidade, interesse em ouvi-lo. Porque o seu patrimônio está à disposição do Estado para ser agredido pela execução. Quando a outra parte pede a desistência, eu sempre gosto de dar como exemplo aqui, em tom jocoso, de brincadeira, você imagina que o autor se apaixone pela executada. Aí ele fala assim, excelência, a única forma que eu tenho para ganhar essa gata aí é desistindo da ação. Eu quero desistir. O juiz não pode falar assim, não sei não, eu vou ouvir ela. O direito é disponível, né? Em geral, o direito de crédito é discutido. O que o Estado tem a ver com isso? O que o exequente, o que o credor faz com o direito dele é problema dele. Ainda mais tratando de um direito de... Então, veja que no artigo 775, deixa claro que incumbe ao credor, ao exequente, a análise da oportunidade e conveniência, tanto da instauração da execução, quanto do prosseguimento da execução. Vejam como é que isso nos leva a falar. Esse artigo 775 mesmo, ele nos leva a falar tanto da autonomia, veja como é que o regramento é bem distinto, o mesmo fenômeno, na tutela cognitiva e na executiva são distintos, e nem é só por isso que são autônomas, é mais pela natureza, pela característica, como nós já mencionamos aqui. Mas é um exemplo clássico. E é um elo, já é um ponto de contato com esse próximo princípio. O princípio da disponibilidade, que é muito bem representado, como eu lhes disse, no artigo 775. Deixa eu ver se eu trago ele aqui. Ó. O exequente tem direito de desistir de toda execução ou de apenas alguma medida executiva. Por exemplo, na obrigação de alimentos, o credor pode escolher. O credor, pensa na relação de filho e pai. Credor, devedor, alimentante, alimentado. O alimentado, o credor, pode virar para o juiz e falar assim, olha, eu quero satisfazer esse crédito aqui que meu pai me deve. Mas, excelência, olha só, eu não quero que o senhor prenda ele não, tá? Não quero que o senhor cogite e intimar ele para prender. Eu, credor, quero que a execução se dê pela via tradicional. Penhora o bem dele, ele é um safado, ele não presta, mas eu gosto dele, é meu pai. O senhor não vai mudar o fato dele ser meu pai. E ele tem dinheiro, ele não paga porque é ruim mesmo, é um traste. Mas eu gosto dele, fazer o quê? Quero que o senhor prenda ele não. Não quero levar esse karma comigo. Veja, ele está mudando, ele está desistindo, ele está abrindo mão de uma técnica executiva. De uma medida executiva, que nós acabamos de falar. Execução por coerção. Então, excelência, vamos na via tradicional, isso vem para me beneficiar, eu não quero, toco o barco, penhora o bem dele, expropria o bem dele, causa esse tipo de problema para ele, mas nem cogitar em prender meu pai, faz isso não. Senão sai daqui, senão eu não quero. Então, há uma maleabilidade, uma gama de poder maior ao exequente para definir esse tipo de situação na tutela executiva. Tá certo? Bom, deixa eu tomar um ar aqui. Acho que eu vou ver mais um princípiozinho e vou parar, hein? 9h40. Vamos ver como é que vai fluir aí. Hoje eu estou pela honra da firma. Vamos lá. Próximo princípio, quero ver com os senhores. Princípio da formalidade. Princípio da formalidade. O que significa dizer princípio da formalidade? Significa que a execução
ela tem um incremento formal muito perceptível na fase inicial. Por que que nós temos esse incremento formal? E aí, antes disso, esse incremento formal, essa maior formalidade na fase inicial da tutela executiva, é o que nos associa a falar do título executivo. Nós veremos que para que o Estado exerça a atividade executiva, ele, vamos assim dizer, ele exige da parte requerente, olha aqui, ele exige da parte interessada a apresentação de um título, chamado título executivo. Nós teremos uma aula para falar só título executivo. E o título executivo, eu vou começar dizendo lá, ele decorre da formalidade. Olha o 783. A execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Né? Ali, quando ele fala a execução para a cobrança de crédito, pode dar a entender que é só obrigação de pagar a quantia. Né? Quando não. Toda a execução depende de um título executivo e depende que no título executivo tenha a representação de uma obrigação certa, líquida e exigível, que é algo que nós falaremos aqui também. Nós falaremos aqui também os atributos da obrigação: certeza, liquidez e exigibilidade. Vejam um outro dispositivo bom para demonstrar isso. Artigo 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo. Veja como é que esse dispositivo é bom. Ele fala do título executivo e fala do atributo do inadimplemento. Que você fala em execução no sentido processual, falamos disso na última aula. Porque a execução no sentido material não foi cumprida. Inadimplemento. Caso o devedor não satisfaça. Né? Bom, e por que que o código, por que que o sistema processual traz essa exigência de maior formalidade? Isso decorre do tipo de atividade que ele está a fazer. Por isso que é importante perceber que a execução ela é concreta e a cognição é abstrata. Por isso que quando você propõe uma tutela cognitiva, você não tem que apresentar nenhum título, nenhuma exigência a mais. Nós temos as exigências de admissibilidade de modo geral lá, né? Condições da ação, pressupostos processuais, mas não tem um cara crachá, vamos assim dizer. Na execução, você tem cara crachá. Você tem que ter um convite. Eu gosto do Lieberman. O Lieberman dizia assim, o título executivo é a chave que abre a porta da execução. Então você só pode entrar na sala, no quarto da execução, para ver o juiz virado no giraia, se você tiver a chave, o título executivo. Então se você vira para o Estado e fala assim, eu quero que você agrida o patrimônio dele lá, igual um diabinho, vai lá. Agride o patrimônio dele, vai. Ele vai te perguntar assim, peraí, cara, isso é algo muito grave, eu vou agredir o patrimônio dele? Coisa grave. O cara demorou a vida inteira para conseguir comprar esse apartamento, eu vou pegar o apartamento do cara. Isso é algo muito grave. Então, para começo de conversa, tens títulos? Tem título? Se a resposta for tenho, tá aqui, então vamos lá, vamos ver o que a gente faz. Nós vamos seguir o procedimento. Se o cara fala, se o interessado fala, não tem, mas a gente vê isso no curso. Não, vê no curso não. Então você primeiro busca um título, uma declaração judicial, a sentença é um tipo de título, para depois a gente cogitar dos atos agressivos ao patrimônio. Veja que na tutela cognitiva não se cogita disso. Além das condições da ação dos pressupostos processuais, nada mais vem. Por quê? Porque o máximo que o juiz vai fazer ao final é declarar que o autor tem razão. Então a tutela cognitiva ela não tem a aptidão de causar um dano imediato. Mas a execução tem. Na execução tu vai negativar o nome do cara, vai levar a protesto. Pode prender um cara, mas vai prender um cara sem ter um título executivo.
Então, essa é a exigência de um incremento de formalidade. Isso se dá em função, portanto, da agressividade inerente à atividade jurisdicional executiva. Sabendo que os atos que ele, Estado juiz, está sendo chamado a praticar são por deveras, deveras agressivo, ele, Estado legislador, trouxe uma exigência maior de formalidade, exigindo por todos, né, essencialmente, a apresentação de um título executivo. E veja que o título executivo ele é a um só tempo. E aqui não vai virar uma aula de título executivo, não é essa a proposta. Mas veja como é que ele é a um só tempo. Uma garantia para o Estado, para evitar atos desproporcionais. Ele é uma efetividade para o credor, porque, portanto, o título executivo ele sabe que ele tem um procedimento em tese mais efetivo, uma postura mais agressiva para o Estado. E ele é também um mecanismo de segurança para o executado. Porque o executado sabe que não tendo lançado, não tendo assinado, não tendo criado nenhum título executivo, e não tendo um processo, uma fase de conhecimento prévia para lhe condenar, ele não vai ter seu bem agredido pelo Estado. Então eu não me lembro de ter lançado nenhum título. Eu tenho um título. Eu tenho um título executivo, meu Deus, por favor. A casa. É o financiamento da casa. É um título executivo. Se eu não pagar, o banco vai diretamente executar meu patrimônio. Mas salvo engano, o único que eu tenho. O único que eu tenho. Qualquer um dos senhores, se, por exemplo, quiserem agredir meu patrimônio, terão que percorrer um processo de conhecimento para alegar e provar um dano que eu tenha lhes causado, e salvo engano não causei, para só depois poder agredir. Então eu tenho essa garantia. Entendeu? O banco, em compensação, tem um mecanismo de efetividade a favor dele. Porque sabe que se esse puta aqui não pagar, ele vai agredir meu patrimônio. Tá vendo? Então, o título executivo é esse instrumento de maior formalidade, portanto, que é o nosso princípio da atividade executiva. Vamos lá. Acho que eu consigo mais 5 minutinhos. No máximo 10. De 15 não passa, não. 15 minutos não vou aguentar. Não. Vamos falar um outro princípio aí. O princípio da patrimonialidade. Princípio da patrimonialidade. E nessa brincadeira, nós vamos ver o princípio tudo também. Vamos levar a aula toda. Vou piorando, vou melhorando. Deu uma despertada agora. O Luiz Felipe, o que, Luiz? Aí foi a aula toda, pois é. A gente vai se enganando um pouquinho, né? Mas vamos lá, porque fora de brincadeira. Se segunda-feira que vem não fosse feriado, eu tinha parado nos princípios. Você deve ter percebido, né? Me deu um baque uma hora aqui que tem hora que o professor liga o piloto automático, né? Vai falando no automático, espero que não tenha falado mercadoria aqui. Acredito que não. Agora deu uma despertada um pouquinho, fiquei um pouquinho melhor. Mas como eu vou dar aula amanhã de manhã também, estou pensando no meu bem-estar geral. Mas vamos continuar. Patrimonialidade. O que significa a patrimonialidade, meu amigo? É o seguinte. Assim, objetivamente, olha o Wagner, que é ficar até 11, vou fazer um madrugadão do processo civil. Objetivamente, patrimonialidade significa que os atos executivos que são agressivos ao devedor são agressivos em relação ao patrimônio do devedor. É isso que é a patrimonialidade. O que, ao fim e ao cabo, é uma grande conquista da humanidade, né? Uma demonstração de evolução da sociedade. Porque já houve tempo em que o devedor pagava com a própria vida. Não pagou a dívida, reincidente, taca do penhasco. Ué, solução melhor do que essa? Não vale para viver entre a gente. Já aconteceu isso. Aí evoluíram. Evoluíram e falaram assim, não, matar é demais.
arrancar, pagar a dívida com a própria vida é demais. Vamos fazer o seguinte? Vamos diminuir a severidade dessa sanção, dessa consequência. Vamos satisfazer a obrigação com a integridade física. Então, vamos parar de matar. Vamos arrancar braço. Então, quanto que é a obrigação? 50 unidades da moeda. Vamos falar reais para não parecer que é algo próximo, né? E aí, quanto é que vale uma orelha? Uma orelha é 20. Arranca as duas, faz 40. E aí tira um pedacinho do nariz. Arranca um braço. Era assim, as pessoas eram mutiladas por conta de dívida. Aí viram que, continua ruim, né? Foram evoluindo, continua ruim. Fosse aqui no Rio, até metade da população. Metade da população, mutilada, já pensou? Um sem orelha, o outro sem um olho, o outro sem dente. Aliás, lei italiana, né? Olho por olho, dente por dente. Não era exatamente isso, mas era nesse contexto aí. Nesse contexto da sociedade. Aí viram que também isso estava feio, né? Em 2020 iam passar vergonha, o pessoal não ia gostar e evoluíram. Como é que evoluíram? Falaram, não vamos tocar na vida de ninguém. As pessoas têm que viver mais. E não vamos cortar também o corpo de ninguém. Vamos manter como está. Mas vamos restringir a liberdade. Então vai continuar vivo, vai continuar tendo o corpo íntegro, integridade corporal, mas vai passar a ser escravo. Né? Porque também tu não vai querer reclamar, né, filho? Tá devendo, não paga, paga com serviço. Ué, então quanto é que você deve? 50 mil, unidades monetárias. E quanto é que vale um dia? Você sabe fazer o quê? Não tem muita habilidade, não. Eu sei cuidar da casa, sei podar a árvore, esse tipo de coisa, que na época era importante. Mas quanto que é o dia desse serviço? É uma unidade monetária. Então é fácil pra gente, fácil. Vai ficar 50 mil dias para pagar. A sua liberdade individual vai responder pela dívida. E tem a atualização monetária, né? Então lá no final vai ficar o resto da vida trabalhando como escravo. Já se teve isso. E aí viram também que, quer saber? Não faz bem para a paz social essa ideia. Então vamos definir o seguinte. Isso vem desde a época da Lex Petelia Papyria. Foi no direito romano ainda que veio essa lei Lex Petelia Papyria. Lex Petelia Papyria. Que significa que desde o Império Romano, tá? Que significa que os atos executivos somente podem incidir sobre o patrimônio, estricto senso. Claro que o tempo da pessoa, o trabalho da pessoa é um tipo de patrimônio. Patrimônio estricto senso, da grana, dos bens que o camarada te titulariza. Então, isso acaba sendo uma questão de uma análise evolutiva da sociedade. E se você for parar para pensar, as sociedades mais evoluídas não têm prisão civil por dívida. Nem dívida de alimentos. Não tem. Significa dizer que elas são mais evoluídas. Sabe o que significa que elas são mais evoluídas? Porque para que se busque a satisfação de uma obrigação alimentícia, o Estado não precisa ameaçar de prender. Isso já ocorre mais naturalmente. Então eu espero chegar ao momento em que no Brasil não se precise cogitar da prisão civil por dívida de alimento. Isso vai querer significar que as pessoas pagam naturalmente. Então veja como é que isso decorre de uma compreensão da sociedade, seja do ponto de vista utilitarista, né? Porque veja, o Estado também precisa dos cidadãos, né? É mais imposto, é mais mão de obra, é mais força produtiva, né? Quando você, por uma dívida, mata o camarada, o Estado como um todo, lato sensu, tem muito mais a perder. A mesma coisa quando você mutila. Você perde força produtiva, né? Não estou falando de exploração, naturalmente que não. Mas é o potencial da sociedade de produzir riquezas. Riquezas lato sensu. Né?
Então, isso é fruto de um entendimento da ideia de prós e contras, proporcionalidade na medida executiva. Tá? E no nosso Estado, eu já pincelei essa questão, nós temos o princípio da patrimonialidade como regra. Como regra. Por quê? Porque, em geral, o que se submete aos atos executivos, o que se submete aos atos agressivos do Estado é o patrimônio do devedor. Já vimos que não é a sua vida, continua sem ser. Não é a sua integridade física, continua sem ser. E não é a sua liberdade. Aqui tem a ressalva. E qual é a ressalva? A prisão civil do devedor inexcussável de obrigação alimentícia. Que está no artigo 528, parágrafos 3º e 4º. Parágrafo 3º, eu já coloquei ele para os senhores ainda agora. E que tem a redação prevista, tem o fundamento constitucional previsto, no inciso 67 do artigo 5º da Constituição. Artigo 5º, inciso 67, 67 da Constituição. Eu não vou nem dar o trabalho de pegar lá, os senhores têm vadimeco aí, conseguem pegar facilmente, mas eu só quero chamar a atenção, e nós já estamos aqui esgotando o tempo que eu tinha mais ou menos comentado, eu quero chamar a atenção dos senhores que lá está previsto 2 exceções. Ou seja, lá prevê que não se admite prisão civil por dívida, não se admitirá prisão civil por dívida. E ele traz 2 exceções esse dispositivo. Ele vai lá, salvo o responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a depositária infiel. Eu quero recordar aos senhores que não se admite prisão civil depositária infiel por um entendimento consolidado do STF, que fez ali valer o Pacto São José da Costa Rica. Né? E eu sei que os senhores sabem disso, tem súmula vinculante quanto a isso, mas eu quero só chamar a atenção como é que, olha que interessante, como é que, em primeiro lugar, está escrito até hoje na Constituição isso. Procurem lá, está escrito isso lá. Lá está escrito, portanto, que são 2 hipóteses que se admite prisão. E quantas são? Uma só. Isso deixa claro como é que não basta ter conhecimento dos textos normativos. Tem que acompanhar de perto o entendimento dos tribunais. Um desavisado pega a palha esse dispositivo, vai achar que pode prender depositário infiel. E não pode, volto a dizer, por uma decisão do STF, que é o guardião da Constituição. E a outra consideração, se for parar para pensar, o STF chegou ao entendimento de que a prisão civil do depositário infiel é inconstitucional. É inconstitucional. É incompatível com a ordem constitucional. E ele se utilizou do Pacto São José da Costa Rica. O que é o Pacto São José da Costa Rica? É um tratado internacional de direitos humanos. Então, implicitamente, o que o STF acabou admitindo? Em primeiro lugar, que é possível norma constitucional originária inconstitucional. É possível. Ele não afirmou expressamente, mas é isso. Foi o constituinte originário que previu 2 hipóteses. E ele, STF, falou que uma delas é inconstitucional. Então, o constituinte originário, que a gente sempre escuta falar que ele é totalmente absoluto, aquele poder inato, absoluto e restrito, o STF acolheu a tese de que a Constituição deve respeito aos tratados, porque o fundamento por excelência para a inconstitucionalidade da prisão do depositário é justamente o Pacto São José. Diga aí, quem quer brincar? Quem quer participar? Alguém? Não? Foi sem querer? Tá. Então, meus amigos, eu acho que é o seguinte. Nós podemos ficar por aqui. Fazer o seguinte, vamos ver mais um. Porque esse é rápido. Não vão achando que eu estou enrolando vocês, não. Até estou, mas não é proposital, não. Esse é rápido. Princípio da responsabilidade. Pelo princípio da responsabilidade, quer dizer que os atos executivos, além de incidir sobre o patrimônio, incide sobre ao patrimônio do executado. Ou seja, a responsabilidade
o acervo patrimonial que responde aos atos executivos é o do devedor, do sujeito passivo da execução. Nós vamos falar das partes aqui, nós veremos que tem até a possibilidade de uma responsabilidade patrimonial secundária, vamos assim dizer. Né? Como na desconsideração da personalidade jurídica, seria possível, portanto, agredir o patrimônio do sócio por uma obrigação da sociedade. Mas por que é possível fazer isso? Porque a lei permite. Né? Então, a regra é que responde apenas o próprio executado. Excepcionalmente, nós temos a figura da responsabilidade patrimonial secundária. Nós vamos falar sobre isso aqui quando do estudo das partes. E a responsabilidade patrimonial secundária se dá por uma previsão legal. Ou seja, a regra é a responsabilidade patrimonial primária, a exceção é a responsabilidade patrimonial secundária, que depende de previsão legal. De modo que, eventual terceiro, quem não tem a responsabilidade patrimonial nem primária, que é a regra, o próprio executado, nem secundária, quando a lei permite, então um terceiro que não está nessa configuração, ele não pode se sujeitar, ele não responde. Né? Terceiros não respondem à execução, à atividade executiva. E aí, então, agora sim, vamos parar. Me lembrem que, até porque eu já estou ficando tonto, me lembrem na próxima aula que não acabamos com os princípios, tá? Que falta falar do princípio. Tomem nota aí para me ajudar, por favor, meus amigos. Princípio da máxima efetividade da execução e princípio da menor onerosidade possível. Princípio da menor onerosidade possível da princípio do desfecho único. E aí, tendo visto esses de hoje, mais esses outros aí, são os que faltam. Tá? Vocês, por favor, me recordem que eu tenho que começar a próxima aula finalizando aí esse princípio, e aí a gente fala de partes de competência e dá continuidade à execução, tá bom? Então, meus amigos, é isso aí. Como eu tinha prometido, liberei muito mais cedo hoje, estou liberando os senhores 10h05. Bom, né? Vou ver se a gente mantém essa aula aí em média, esse horário aí em média. Falou, pessoal, olha, boa noite a todos vocês aí. O pessoal que está me desejando melhoras, eu agradeço enormemente, mas eu também não quero preocupar muito vocês não, tá? Eu só estou cansado, é só cansaço, tá? Valeu, gente. Obrigado a todos aí. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Espero que não tenha sido muito ruim enquanto tenha sido pelo menos palatável. A gente se vê na próxima aula. Vou cancelar aqui. Cancelar não. Vou interromper